Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você verá este vídeo, mas saiba que é um prazer estar com você para estudarmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Aqui, quem vos fala é o pastor Mateus Pessoa, o pastor da Igreja Batista Palavra da Verdade aqui no Rio de Janeiro, e também sou contador. E hoje o conteúdo desse vídeo, o conteúdo não só desse vídeo, mas desta série de vídeos aqui, é trabalhar sobre finanças no lar cristão. Então, vou estar trazendo hoje um curso aí básico, um curso bem simples e prático sobre finanças no lar cristão. Eu intitulei como Finanças no Lar Cristão, um olhar bíblico e prático. Então, acompanhe toda esta série. Vou passar vídeos semanalmente a respeito deste tema importante. Então, antes de mais nada, vamos orar a Deus pedindo a direção de Deus para este estudo. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade de estudar a Tua palavra, de estudar este tema, Deus, de finanças no lar cristão, diante ou à luz da tua palavra, das escrituras. E também uma visão prática a respeito de como podemos organizar as nossas finanças dentro do lar cristão. Que este curso possa ser de proveito tanto para mim, mais uma vez, como também para todos aqueles que estão ouvindo este vídeo. E que assim, Deus, o Senhor seja glorificado em nossas vidas também nesta área importante que são ou que é a área das finanças. No nome de Cristo, agradecemos a Ti. Amém. Então, vamos passar para o nosso slide e aí nós teremos mais informações de como será o nosso estudo. Então, este é o curso Finanças no Lar Cristão, um olhar bíblico e prático. Então, eu queria passar inicialmente os assuntos, né? São os assuntos e cada um desses assuntos serão um vídeo, ou será um vídeo, ah, é, trabalhando sobre esses temas que eu julgo dentro das escrituras serem importantíssimos. Então, o primeiro assunto aí, que é o assunto de hoje, é o dinheiro como um Deus. O segundo assunto é Deus e o dinheiro. O terceiro assunto é princípios bíblicos sobre finanças. O quarto assunto, problemas financeiros. Vamos entender a causa dos problemas financeiros. Onde é que surgem os problemas financeiros? Ah, também, cinco, restabelecimento da saúde financeira. Nós vamos ver como podemos restabelecer a saúde financeira, né, à luz da palavra de Deus e também de ensinamentos práticos. E, em sexto lugar, orçamento pessoal e familiar. Nós vamos trabalhar este quesito aí, né, de orçamento pessoal e familiar. E, em último lugar, investimentos. Então, são sete assuntos, então serão sete vídeos. Este é o primeiro vídeo da nossa série, do qual iremos trabalhar o dinheiro como um Deus. Tá bom? Então, passando adiante, nós temos essa frase de meditação do A.W. Tozer, né, um grande pregador, teólogo, aonde ele fala: um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Então, essa frase nos traz à mente de que quebra esse paradigma, né? Quebra esse conflito de que o ídolo é algo somente físico, né? Que ele somente é algo que tem forma, que é uma figura humana em forma de gesso, de madeira, é uma figura humana em forma, digamos assim, de
de animal, aliás, de pedra, né? Desses elementos aí todos. Mas, de fato, o ídolo ele não se restringe a algo físico somente, né? Ele pode nascer o ídolo, ele pode nascer dentro do coração, como nós vamos ver, e ser algo totalmente não físico, mas sim espiritual ou imaterial. Então, é, não importa se é um ídolo físico, se é algo físico ou algo imaterial, tudo que é ídolo, ou seja, tudo que está no lugar de Deus, tudo que está no lugar de Deus é um ídolo e isso ofende a santidade e a glória de Deus. Então este é o primeiro ponto que nós devemos compreender a respeito aí de o dinheiro como um Deus. Por quê? Porque biblicamente nós temos este versículo aí. Podemos ver que de fato o dinheiro ele pode vir a ser um Deus em nossa vida. Lá em Lucas, capítulo 13, Lucas capítulo 16, versículo 13, vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devoltará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O interessante, né? É que, antes de eu comentar um pouquinho sobre este versículo, é que esta versão aí é a versão ARA, né? Almeida Revista e Corrigida. Mas a versão ACF, né? É, Almeida Corrigida e Fiel, ela traz, ao invés do termo riquezas, ela traz o termo mamon. Mamon, no hebraico, literalmente, se refere à palavra dinheiro, né? Então, no hebraico, era muito conhecido, né? Quando se falava de riquezas, falava-se de mamon, em que mamon, ou o dinheiro, pode ser um ídolo, né? Então, a gente já ouviu muito sobre, né, algo sobre mamon, você que é da igreja, né? Você que, que é um cristão, talvez você já ouviu alguma pregação sobre isso, e mamon significa literalmente dinheiro, né? Não era um deus, mas sim as riquezas que eram comparadas, né, ou que poderiam estar de pé de igualdade como um ídolo demoníaco. Então as riquezas, elas de fato podem ser um ídolo demoníaco, né, ou um ídolo que nos afasta do Deus verdadeiro. Então, este versículo ele é bem claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Porque é algo nítido dentro do coração do homem que o homem se devota àquilo que ele mais se interessa, àquilo que ele mais gosta, àquilo que ele mais admite como sendo aquilo que é correto. Então, se eu me devoto ao dinheiro, é porque eu me interesso mais ao dinheiro, ou mais a mamon, ou mais às riquezas, do que a Deus. Se eu me interesso mais por Deus, se eu estou buscando, se eu tenho uma comunhão com o Senhor, então isso prova que isso é o que interessa na minha vida, que é a pessoa de Deus. E facilmente o nosso coração ele faz das coisas e não de Deus o seu ídolo, ou o seu Deus, ou o ser divino que comanda a sua vida. E aqui em Lucas é bem claro, ele fala: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então é algo bem claro aí, onde nos mostra verdadeiramente que não podemos, de modo algum, dizer que servimos a Deus se o nosso coração está devotado às riquezas. Passando adiante aí, nós podemos então dizer que o dinheiro em si ele não é um ídolo. O dinheiro em si ele não é um ídolo. Isso é bem claro, porque assim como todas as outras coisas da nossa vida, o dinheiro é meramente um item que o homem utiliza para viver em sociedade. Então, nós utilizamos o dinheiro para poder comprar, para poder, de certa forma, remir algumas das nossas necessidades, principalmente
em termos de alimentação, de sobrevivência. Então, o dinheiro ele é mais um dos itens importantes na nossa vida, mas ele em si não é um ídolo, porque o que torna o dinheiro um ídolo é exatamente o nosso coração, ou aonde está o nosso coração. João Calvino ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E quando ele está falando sobre isso, é que tudo, até mesmo o dinheiro, pode se transformar em um ídolo feroz para qualquer pessoa. E seguindo aí, nós podemos dizer que o dinheiro, então, ele pode se transformar no ídolo feroz ou no ídolo aí cruel para a vida de qualquer pessoa, desde que o coração desta pessoa ela está exatamente no dinheiro, ou está focada, está amparada, está alicerçada a sua base no dinheiro. Então, passando adiante, nós temos que trabalhar neste conceito de ídolo e idolatria, porque compreendendo essa questão de ídolo e idolatria, nós vamos exatamente entender o que está por trás, né, deste coração que adora ao dinheiro. O que está por trás deste coração que devota-se inteiramente ao dinheiro e não a Deus? E eu julgo como isso importante, até antes mesmo da gente tocar em outros assuntos, né? Ah, porque tem muita gente que pensa assim, vamos logo para ver os princípios bíblicos, né? Vamos logo trabalhar orçamento, vamos logo trabalhar com problemas financeiros. Não, primeiro temos que ir na raiz do problema. Temos que ver qual é a raiz do problema, para depois a gente trabalhar essas outras questões. E eu julgo importante nós trabalharmos esse tema aqui sobre o que é ídolo e o que é idolatria. Então, o ídolo, ele é uma representação material de algo imaterial. Muito embora eu falei lá no início que o ídolo ele pode não ser físico, né? Ele pode ser também algo imaterial, mas em tese o ídolo ele vai se mostrar, né? O ídolo ele é algo que é visível, ele é algo que fisicamente acontece. Ele pode nascer, né, na parte imaterial, onde ele nasce, quando nós vamos ver isso, mas ele se mostra em atitudes, ele se mostra em algo que exatamente transparece aos nossos olhos, na parte física da nossa vida. Então, o conceito aí de ídolo é que ídolo é uma representação material de algo imaterial, de algo que está acontecendo, que gera este ídolo, né? E que este ídolo habita ou mora ou que pode morar dentro do nosso coração e realmente todos os ídolos eles habitam dentro do coração do homem. Ah, então, o ídolo é somente uma representação material. Agora, o que é então a idolatria? A idolatria é o ato de adorar a algo que se pensa possuir um poder peculiar, especial. Né? O poder peculiar é um poder especial, um poder que só aquele ídolo que colocamos, né, digamos, a nossa confiança nele pode trazer. E além disso, não só um poder peculiar, mas de grande estima, ou seja, de grande importância. Ele não só, eu não só julgo aquele ídolo como tendo um poder especial, um poder peculiar, algo que só na minha mente, no, no, no meu raciocínio, só aquele ídolo faz, como também é algo que eu julgo como de grande estima ou de grande importância, no qual se devota total confiança diante daquilo que é sua natureza ou daquilo que faz sua ação. Então, aí, né, vamos colocando aí um exemplo aí do bode, né? Lá no tempo dos israelitas, em que eles adoraram ao bode, né? Ao bezerro de ouro, digamos assim, né? Melhor. Então, eles estavam colocando a sua confiança total naquele objeto, né? Diante de que aquele objeto ele tinha em si um poder peculiar, algo que poderia
algo que eles não tinham, algo que fisicamente, humanamente, eles não tinham, mas eles confiavam que aquele objeto poderia trazer, né, um milagre, uma cura, uma resolução de um problema, e aquele objeto era tido como grande estima, né, como importante, né, aquele bezerro, e eles colocavam a sua confiança inteiramente, né, na natureza daquele objeto, né, e, por fim, na ação que ele poderia fazer. E, de fato, nós já vimos que o bezerro de ouro não tinha nenhuma dessas funções, mas só para vocês terem ideia de como o nosso coração ele fabrica, né, a ideia de que objetos podem transferir bênçãos ou podem transferir coisas boas para nós, enquanto isso daí não tem sentido, isso daí não tem qualquer base bíblica para isso. Então, é isso que é ídolo, idolatria. Ídolo é somente a representação imaterial de algo que transmite um poder peculiar e de grande estima, né? E que devota-se total confiança da sua natureza, daquilo que é, né? Ou da sua ação, que é daquilo que faz. Então, passando aí adiante, nós temos esta representaçãozinha aí, né? Bem simples de entender, né? Aplicando este conceito ao dinheiro, né? Então, como é que nós aplicamos este conceito ao dinheiro, né? Nós percebemos que nele no dinheiro há o quê? Um poder peculiar, né? Ou seja, o poder de comprar bens. Você não vai para o, o mercado, para o supermercado, e você não vai levando um saco de pedra, né? Você não vai levando lá um saco com 1.000 pedrinhas, e você não vai, de modo algum, entrar no mercado com esse saco de 1.000 pedrinhas, pegar lá o item na prateleira, ou um saco de feijão, um saco de arroz, e quando você for para o caixa pagar, você não vai poder pagar com pedrinhas, né? Porque o caixa fala, você tá maluco, porque a, o dinheiro, a moeda, né, é o instrumento aí de troca entre as coisas que você precisa e as coisas aliás, e o resultado, né, financeiro ou aquilo que o mercado espera por essa troca, né, é o dinheiro. Então, somente, né, convencionou-se que o dinheiro ele é esse instrumento que faz essa troca, né, de bens, de serviços, de coisas que precisamos em nossa vida. Então, o dinheiro ele tem esse poder peculiar, ou esse poder que só ele tem de dele a gerar essa troca de bens e serviços mediante um pagamento, né, o pagamento do próprio dinheiro ou da utilização dele para isso. Então, o poder peculiar do dinheiro é o poder de compra dos bens. E também o dinheiro ele tem grande estima, porque ele é o principal instrumento para obter bens. Então, vamos supor um outro exemplo. Vamos supor que você tenha um carro e você quer vender este carro e tem dois compradores. O primeiro comprador, ele te oferece o valor que você está pedindo por aquele carro em dinheiro. E o outro comprador, ele te oferece o valor daquele carro em, ah, vamos colocar aqui, é, em um outro bem. Vamos colocar que ele quer te oferecer ah, um ponto comercial, né? Um pontozinho comercial, uma barraquinha. Vamos dizer que ele quer te oferecer uma barraquinha de cachorro-quente em troca aí do seu carro, né? Mas a barraquinha é grande, né? Tá um trailer de cachorro-quente em troca do seu carro, né? Vamos dizer assim. E o outro comprador, como eu falei, ele quer oferecer o dinheiro em troca do seu carro. Então, diante dessas situações, nitidamente, né, claro, isso é algo que é relativo de cada um, né, você pode escolher até o trailer se você quiser, mas, no geral, qual dos dois compradores que eu vou escolher vender o meu carro? Eu vou escolher aquele em que vai me dar o quê? O dinheiro, né? Aquele em que está querendo comprar o meu carro através de dinheiro do que o do trader, porque é muito mais fácil
né? O dinheiro ele tem uma liquidez maior, né? Ele é mais fácil para poder se converter em outros bens. Ele é mais fácil para poder fazer outras coisas do que se eu optasse pelo outro comprador que tem um trailer de cachorro quente. Então eu não tenho, seria difícil, eu teria que vender aquele trailer também para pegar o dinheiro para fazer uma outra coisa. Então o dinheiro ele tem essa grande estima, né? Porque ele é o principal instrumento de se obter os bens. Então percebemos que o dinheiro ele tem estas duas ideias, né? O poder peculiar e ser de grande estima. Logo, temos que o dinheiro em si ele pode se tornar um ídolo facilmente em nossas vidas. E passando adiante aí, nós somente vamos dar um exemplo. O ídolo, né? Ídolo, idolatria. O que que seria dentro dessa ideia aí do dinheiro? O que seria ídolo e idolatria? O ídolo seria o próprio dinheiro, seria o papel moeda, né? Seria o dinheiro, né? Seria a parte física ali que é o dinheiro. Mas, né? Isso daí, como nós já falamos, é a representação material. Mas o que que seria a idolatria em relação, né, ao dinheiro? Seria essa parte imaterial que é a avareza. Então, o problema em si não é o dinheiro. O dinheiro ele pode se tornar um ídolo, né? Ou seja, somente uma representação material de algo que está acontecendo no coração daquela pessoa, de algo que ela está devotando, né? O nascimento da idolatria no seu coração, que não é propriamente o dinheiro, não é propriamente, né? Você não adora ali, nossa, que moeda, né? Aliás, que cédula de R$ 100 bonita, né? Você não diz isso, né? Você não está adorando a beleza da forma física daquele papel moeda, né? De R$ 100, daquela nota, daquela cédula de R$ 100. Não. A idolatria que está por trás aí do dinheiro, né? Desse ídolo, dessa representação material que é o dinheiro, é a avareza, que é a parte imaterial. Então, a idolatria, o que está por trás aí dessa questão de colocarmos o dinheiro como um ídolo ou como um Deus, o que está por trás mesmo, de fato, é a avareza. E precisamos compreender, né, o que é a avareza, né? O que é a avareza? Né? O dinheiro é uma representação material de algo imaterial que é produzido e gera um funcionamento dessa idolatria em nosso coração, que é a avareza. E passando adiante aí, nós temos um conceito bem simples do que seria a avareza. O apego demasiado, né, ou descontrolado, ou desequilibrado em relação, né, às riquezas e aos bens terrenos. Então, a avareza é isso. O que nos motiva a colocar o dinheiro como o ídolo é a nossa idolatria em relação à avareza. A avareza, né, o apego demasiado, ou desequilibrado, ou desenfreado pelas riquezas e pelos bens, é o que gera no coração do homem, né, nos devotarmos ao dinheiro. Então, é muito importante a gente compreender isso daqui, porque praticamente boa parte dos nossos problemas financeiros, elas nascem exatamente neste ponto aqui, no ponto da avareza, né? O nosso coração, ele quer, ele deseja as coisas. E esse desejar pelas coisas, pelos bens, né, pelas riquezas, pelo conforto, pelas facilidades, vai gerar na minha vida esse sentimento de que eu preciso do dinheiro, né? E você vai se devotar ao dinheiro ou, né, à necessidade de ter mais, ou até mesmo quando você perde dinheiro, você se sente mal por causa disso. Então, tudo por causa deste problema que surge no coração do homem, que é o apego demasiado às riquezas ou aos bens terrenos. Então, esse daí é o ciclo. O que que acontece dentro do nosso coração, então, diante de tudo isso que nós acabamos de ver, né? Como é que acontece o ciclo da adoração desta idolatria, né? Da avareza dentro do nosso coração?
Então, nós temos aí que a avareza, né, dentro do nosso coração, o apego às riquezas, o apego aos bens materiais, ele vai gerar o quê em mim? A ideia de um controle absoluto, porque a avareza ela está relacionada, né, é, a um desejo pecaminoso do coração do homem de controlar as coisas à sua volta. Então, o controle, a avareza, ela foca exatamente, o alvo dela é exatamente o estar no controle absoluto, compreendeu? Então, a minha ideia é, eu quero sempre ter o melhor, eu quero sempre não precisar faltar nada na minha casa, quero sempre, né, ter tudo, nada pode falhar, né? Eu quero ter os recursos, quero ter facilidades, quero ter confortos. Tudo isso aí é o que a avareza busca. Por quê? Porque ela está focando nesse controle absoluto, né? Ela está focando exatamente nessa ideia de que, olha, eu quero me sentir bem, né? Me sentindo bem como? Controlando as coisas, né? Eu quero me sentir bem controlando. Eu até adiantei um pouquinho aqui, mas é isso, né? Que a avareza ela vai gerando aí a ideia deste controle absoluto de que eu tendo dinheiro eu consigo manter a minha vida, né? A minha vida não se desequilibra, a minha vida se mantém estável ali e é este controle absoluto, né? Como eu já adiantei, toda a ideia dele é para o quê? Satisfazer plenamente o meu coração, ou satisfazer plenamente a minha vida. Então, o alvo do controle absoluto é que eu chegue ao quê? A satisfação plena, a felicidade na minha vida. Então, tudo isso nasce de um coração avarento, né? A avareza vai levar a ter o controle absoluto, porque se eu perder um bem, eu fico, né? Já fico desesperado, então eu tenho que ter o controle daquele bem, eu tenho que saber, né? Fazer tudo certinho para não perder nada na minha vida, né? Financeiramente, porque com isso vem à minha mente, né? Esta ideia de que eu seria o quê? Satisfeito plenamente. E satisfeito plenamente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir chegar a essa satisfação plena, porque somente uma pessoa que pode satisfazer a nossa vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. E pensando que com o dinheiro, né? Pensando que com essa ideia de querer controlar as riquezas, né, e os bens à minha volta, eu vou conseguir a satisfação plena, o que que eu vou encontrar? Medo, porque as coisas não vão estar no pleno controle das nossas mãos, né? Sempre vai acontecer problemas, sempre vai acontecer situações em que vamos perder, em que vamos, né, sofrer danos em nossa vida financeira. E isso vai me levar a medo. Eu vou ficar com medo, exatamente porque eu vou ver que eu não consigo controlar. Eu vou ver que eu não consigo controlar as coisas. Porém, a resposta deveria ser então buscar a Deus, né? Buscar a confiança em Deus, buscar confiar-se totalmente em Deus, mas geralmente no coração de uma pessoa avarenta isso não vai acontecer, porque vai acontecer o seguinte: ela vai, para resolver a questão do medo dela, ela vai buscar mais o dinheiro, entendeu? Ou seja, eu estou com medo, eu sei que eu não estou conseguindo o controle absoluto das coisas para que eu possa ter a satisfação plena nelas. Então, o que que eu vou fazer? Isso criou um medo em mim. Então, para eu resolver isso, eu vou fazer o quê? Buscar mais dinheiro. Porque buscando mais dinheiro, né, eu vou alimentar, aí alimenta a minha avareza, e alimenta essa ideia de que eu vou estar no controle absoluto das coisas e estando no controle absoluto das coisas vai gerar na minha mente a ideia de que eu vou me sentir satisfeito plenamente. Então perceba que este ciclo aí, ó, há um ciclo, né? Tem uma avareza, controle absoluto, eu penso que eu estou satisfeito plenamente, descubro que eu não consigo essa satisfação plena e então isso me leva mais ao quê? A buscar o dinheiro, né? A trabalhar mais, a me esforçar mais, a me quebrar mais, né? A fazer várias coisas para obter o dinheiro e assim a avareza. E eu falo, irmãos, amigos que estão nos vendo, de fato isso aqui é um ciclo que não tem fim, mas é um ciclo que pode levar problemas grandes na vida das pessoas, né?
Você nota aí que grandes artistas, grandes nomes no mundo, pessoas importantíssimas, vieram a cometer suicídio por causa de dinheiro. Ou pessoas que você poderia dizer assim, poxa, aquela pessoa ali não precisa de mais nada na vida, ela tem tudo, ela tem uma vida confortável, ela tem uma vida, né, totalmente plena, ela não necessita de nada, mas aí a pessoa se matou. Por quê? Porque esse ciclo aqui é um ciclo que não tem fim. E não só esse ciclo, mas também poderia ser qualquer outro pecado, a não ser a avareza em si, né? Porque tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração que não é Deus, vai ser uma busca sem fim por um prazer que nunca chega. Vai ser uma busca sem fim por um prazer que nunca vai chegar. Porque o único que completa as nossas vidas é Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz para nos salvar, para nos dar para nos libertar do pecado que nos aprisiona em nosso coração. Então, este ciclo do dinheiro, ele ocorre facilmente em nossas vidas. Ele ocorre cabalmente em nosso coração, em nosso ser. Né? E este medo aí de perder as riquezas vai me levar exatamente a eu poder buscar mais dinheiro e vai alimentando mais este ciclo sem fim. E continuando aí, nós vemos que o ídolo ele nasce pela interação, né, dos diversos pecados em nosso coração, sobretudo, especificamente o dinheiro, o apego demasiado ao dinheiro, ele nasce, né, dessa interação com a avareza, né, com essa idolatria que nós temos por querer as coisas, por estar no controle dos bens e das riquezas, e pode se tornar um Deus visível em nossa vida, né, um ídolo visível em nossa vida, impactando de forma negativa a nossa utilização do dinheiro em três áreas. Então, se eu coloco a, o dinheiro como um Deus na minha vida, o que isso vai acontecer? Essas três áreas aqui que eu vou falar, elas não vão funcionar bem. Elas não vão funcionar bem na minha vida. Então, esses três níveis, eles não vão funcionar bem. O primeiro nível, que é o nível pessoal. Nós utilizamos o dinheiro exatamente o quê? Para uma utilização de fins pessoais, para a compra de bens, realização dos nossos desejos pessoais. Se o dinheiro ele é a, o centro em nossa vida, ele é o Deus em nossa vida, então podemos ver que vão haver problemas nesse nível pessoal. Talvez esse nível pessoal vai estar mais florescido na minha vida do que os outros dois níveis que nós vamos ver, porque nós vamos querer, né, buscar os nossos desejos, as nossas vontades, fazer aquilo que nós queremos no pessoal, no íntimo, e vamos deixar os outros dois níveis de lado, abandonado, de fora, né? Então, seguindo aí, nós temos aí o nível social, que é a utilização do dinheiro para fins coletivos. Se o ídolo é o dinheiro, né, é um Deus na minha vida, o que vai acontecer? Realmente, eu não vou socialmente, né, fazer com que este dinheiro que eu tenho, né, ele possa chegar nesta área. Então, muitas vezes, a minha família não vai ver nem a cor desse dinheiro, né? A minha esposa ou os meus filhos, eles não vão estar participando desse dinheiro. Por quê? Porque o meu coração vai estar voltado ao nível de utilização somente pessoal, para atender os meus desejos. E eu deixo de lado a família, os amigos e outras coisas eu vou abandonando, né? Mas o dinheiro deve ser utilizado também no nível social para fins coletivos, não só para fins pessoais, mas para fins coletivos. E espiritual, talvez esse é o que vai ser mais negligenciado, né? Que é a utilização do dinheiro para fins eternos, investir na obra de Deus. Se a avareza reina no meu coração, com certeza eu não vou ser generoso, eu não vou contribuir para a obra de Deus. Ou se eu for contribuir, eu vou contribuir pouco, né? Eu vou dar olhando para o que eu tenho. Não, esse aqui é o que eu tenho.
né? Eu não posso, não vou dar. Eu não estou dando nem para minha família, né? Então, quanto mais para Deus. Então, vai surgir, vamos ver aqui, alguns problemas que surgem com isso tudo. Então, esses três níveis do dinheiro, eles devem estar funcionando de forma equilibrada. Equilibrada, tá? Nenhum nível desse ele deve ser maior ou menor, mas ele deve estar de forma equilibrada na sua vida. E geralmente nós optamos mais aí quando nós estamos com a avareza em nosso coração, quando a avareza reina em nosso coração, o nível pessoal é o nível que mais aflora, é o nível que mais damos importância e não damos importância tanto a servir aos outros com o nosso dinheiro ou a servir a Deus com o nosso dinheiro, mas sim a servir a nós mesmos com o nosso dinheiro, né? Então, as consequências do dinheiro como um Deus, fechando aí a nossa parte aqui, o nosso primeiro vídeo, é que nós vamos criar uma tendência a estarmos insatisfeitos, ou seja, eu sempre vou olhar para a minha vida financeira como algo, nunca tá bom, né? Nada presta, né? Eu tô ganhando pouco, eu não quero tudo isso porque eu tô colocando o dinheiro como um Deus. E aí volta para aquilo lá que a gente falou do lado do coração, né? Então, se a avareza está no coração, e se eu acho que eu vou estar no controle absoluto das coisas e eu vou chegar à satisfação plena, o que vai acontecer? Vai vir o medo. E esse medo vai me falar, olha, não, eu não estou no controle. Eu não estou no controle. E esse medo vai me levar mais a obter dinheiro e o dinheiro vai criando em mim mais e mais né, nascendo, surgindo mais avareza em meu coração. Então sempre vai estar num estado de insatisfação. Sempre os meus pensamentos serão dinheiro, né? Eu nunca vou estar satisfeito plenamente. E é isso que vai acontecer, né? Vai acontecer também irritação, né? Motivá-lo pela insatisfação da condição de suas finanças, se irrita facilmente quando o assunto é dinheiro, se perde ou deixa de ganhá-lo. Então, com a insatisfação, eu vou demonstrar essa irritação na minha vida. Eu estou irritado porque eu perdi dinheiro. Eu estou irritado porque eu deixei de ganhar dinheiro, né? E isso vai sendo o centro, o assunto das nossas vidas e não outras coisas. E aí, isso vai criar um medo, né? Insatisfeito, irritado, o medo de perder o que ainda resta das suas riquezas se torna excessivo, ao ponto de ter um zelo extremado pelas coisas que tem. Então, o medo, né? Eu vou ficar com medo, então eu vou, né, guardando as minhas coisas para não perder mais e vou vivendo de uma forma em que o meu coração ele sempre vai viver com medo de perder dinheiro, com medo de poder não ter mais o controle absoluto sobre essa área na minha vida. E aí, isso gera a cobiça, né? O desejo pelo dinheiro consome os seus pensamentos, as suas ações, que passam a procurar meios pelos quais possa obtê-lo, criando uma obsessão desenfreada. Então, olha o que vai acontecer, né? Insatisfeito, irritado e com medo, isso vai criar o que em mim? Cobiça. A cobiça de que, olha, eu tenho que ganhar mais dinheiro, né? Eu tenho que voltar a ter o controle absoluto, né? E isso daí é uma mentira, né? Ninguém nunca vai ter o controle absoluto, mas o pecado muda isso, altera isso em nossa vida. Ele nos leva sempre a acharmos que podemos estar no controle absoluto e isso vai criando mais cobiça. E por fim, um afastamento de Deus. Por se tornar uma obsessão, passa horas, dias e semanas trabalhando por obter mais, ao ponto de negligenciar seu tempo de comunhão com o Senhor, quer seja no âmbito pessoal ou na igreja, tendendo a um esfriamento espiritual e, consequentemente, o afastamento de Deus. Este daqui, o afastamento de Deus, ele tanto pode ser uma consequência, como também ele pode ser um problema que gera, que altera, né, essa minha dimensão acerca do centro da minha vida, de quem está no centro da minha vida. Porque uma vez que eu me afasto de Deus, uma vez que eu deixo Deus de lado do centro da minha vida, né, eu empurro Deus para o lado, eu estou colocando alguma coisa do qual eu estou adorando. E
quando eu faço isso, eu vou abrindo uma porta para colocar ídolos no meu coração, né? Colocar um ídolo no altar que seria de Deus, e isso vai me afastando de Deus. Isso vai me afastando, isso vai me aproximando de outras coisas, de outros ídolos que vão me jogando também para mais longe de Deus. Então, tanto uma consequência, o afastamento de Deus, que o dinheiro, né, se colocarmos o ídolo como aliás, o dinheiro como ídolo na nossa vida pode gerar, como também pode ser o problema principal na minha vida, o problema principal na minha vida quando eu fico longe de Deus, quando eu me afasto de Deus, aí começa a vir esses outros ídolos que começam a governar o meu coração. E em último aí, tem este versículo de Timóteo que ilustra tudo isso que nós estamos falando, assim como também lá de Lucas 16:13. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram, né, se afastaram da fé e a si mesmos se atormentaram em muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Então, o apego, né, o amor, a avareza pela riqueza é o centro, é o problema, é a idolatria, né, que vai gerar este ídolo, que é o dinheiro, que, 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 que vai criar na minha mente que eu posso controlar tudo, que eu posso ficar satisfeito por esse controle das coisas, mas que vai gerar um medo na minha vida, e esse medo vai me levar mais à cobiça. Olha o que o versículo fala, né? Eles se afogaram em ruína, né? Ou seja, o medo em problemas, em situações ruins, por causa, né, desse amor ao dinheiro, né, dessa avareza de querer ficar rico. E ele fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, né, nessa busca por mais dinheiro, se desviaram da fé. Então, é, neste, neste momento em que você ouviu este primeiro vídeo, esse primeiro tópico, eu queria deixar uma tarefa para casa, tá bom? Uma tarefa importantíssima aí para que você possa é, fazer durante esta semana, avaliar o seu coração durante esta semana, o seu ser, a sua vida. O que você tem feito diante deste cenário ah, em relação ao dinheiro, às finanças na sua vida ou no seu lar? Então, a primeira tarefa de casa aí para você fazer até o próximo vídeo, né? É essa daqui. Medite se em seu coração o dinheiro tem sido o centro ao invés de Deus. Então, medite se em seu coração o dinheiro tem sido o centro ao invés de Deus. É muito importante que você possa fazer esta análise, esta primeira análise aí no seu coração em relação a se o que está no seu coração é exatamente Deus reinando, Deus governando, né? Ali Cristo reinando em nós, ou se é o dinheiro, ou se o dinheiro tem sido este ídolo na sua vida que está governando ou reinando no lugar de Deus. E depois disso, depois dessa avaliação, a segunda tarefa aí é analise, né, se você está enfrentando as consequências mencionadas ali, né, aquelas consequências, irritação, insatisfação, medo, né, e todas aquelas outras ali, cobiça. Então, analise se você está enfrentando as consequências mencionadas pelo fato do dinheiro ser um ídolo em sua vida. Então, se você olhou, realmente, eu vejo que o ídolo tem, aliás, o dinheiro tem sido um ídolo na minha vida. Então, procure também buscar no seu dia a dia se quando o dinheiro, né, ele se aflora como um ídolo na sua vida, quando acontecem situações em que você tem que tomar decisões com dinheiro, se você
se encaixa em um daqueles problemas mencionados, né? Se você começa a ficar insatisfeito porque perdeu dinheiro ou porque deixou de ganhar, se você se começa a criar irritações, né? A problemas de relacionamento, ou o medo aparece. Então começa ou a ansiedade, né? Medo ali, medo com ansiedade, né? Aquela coisa toda. Então começa a notar se isso acontece na sua vida, né? E você vai identificar claramente que realmente o ídolo do dinheiro ele está é, é, dentro do seu coração, né? Ele está imperando ou governando. E a última é, depois dessa avaliação, depois de você ver, não, realmente, tem consequências. Eu estou notando essas consequências de colocar o dinheiro como ídolo na minha vida. Realmente Deus não tem sido o centro da minha vida. Então faça uma oração a Deus, para que Ele possa moldar o seu coração a fim de confiar nele, na pessoa dele, e não nos recursos materiais, sobretudo o dinheiro. Então, faça essa primeira meditação. Não adianta a gente poder entrar nos outros assuntos se a gente não fizer uma meditação, se o nosso coração não estiver central na pessoa de Deus, tá? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. Este daí é o primeiro vídeo da nossa série.